Olá a todos, como é que estamos? Hélder de Araújo, seu canal aqui, Luz no Fim do Túnel. Hoje, 18 de outubro, é uma sexta-feira, sextou em São Paulo, dia nublado aí, 17 graus. Estão prevendo aí que vai ter mais uma chuva aí, não sei se vai ser no nível da tempestade do vendaval que fustigou a cidade de São Paulo há poucos dias. Bom, de qualquer maneira, é bom já ter umas velas aí à mão, comprar pilha para lanterna, carregar aí os aparelhos que dá para servir como bateria sobressalente aí do celular, enfim. A gente tem que ir se adaptando, hein, a essas mudanças, hein? Bom, vamos direto ao assunto. Veja, eu vou falar hoje sobre as sanções. Veja, os Estados Unidos adoram sancionar, né? Um terço do mundo está sendo sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impõem mais sanções do que qualquer outro país, nação ou império em qualquer época ou lugar da história. Veja, as sanções dos Estados Unidos são uma ferramenta imperialista que o governo aí Yankee usa para submeter os países que eles querem explorar, hein, de uma forma ou de outra. Em geral, a sanção visa a causar o caos econômico e a convulsão social. Jeff Stein, um colunista do Washington Post, uma mídia que pertence aí à CIA, hein, escreveu que as sanções derrubam indústrias nacionais, erguem fortunas pessoais graças à especulação, derrubam governantes, causam estresse, afundam o balanço do poder político, sem a necessidade de jogar bombas na população civil, como já fizeram tantas vezes. Olha como eles são bonzinhos, né? Eles usam a sanção como uma forma de não precisar jogar bombas nas pessoas, hein? Bom, isso de ser o líder através de sanções nos leva a um questionamento, hein? Quão eficientes são de fato essas sanções? Que efeito elas podem ter no longo prazo? O modo brutal dos Estados Unidos em relação ao mundo beneficia os Estados Unidos? Vamos analisar aqui, lançar luz neste tema. Veja, as sanções elas vêm vindo num crescendo. Veja, Bill Clinton tinha diminuído as sanções em sua época. Veja, era uma época em que a China era vista como um grande amigo, hein? Bom, já no século XXI, George Bush filho, né, o indivíduo que liderou lá a queda das Torres Gêmeas, veja, ele invadiu bestialmente o Iraque, daí vieram muitas sanções contra o terrorismo, contra as armas de destruição em massa, contra direitos civis, etc. Bom, Obama seguiu aumentando as sanções a tal ponto que, na época, o secretário-geral lá, o Jack Lew, disse que tantas sanções reduziria a capacidade de que essas sanções fossem eficazes, né? Daí chegou o Donaldo, né, o Trumpa. Logo se tornou o rei das sanções, mais de 2.000 sanções contra a China, contra a Rússia, contra a Venezuela. Bom, logo a Venezuela mostrou ao Trump que as sanções eram inúteis. Vamos analisar daqui a pouco. Daí veio o Joe Biden, né? Veja, se o Trump era o rei das sanções, Joe Biden deve ser chamado o imperador das sanções. Passou o Trump, hein? Ganhou a taça e passou a história como presidente americano que praticou aí, que passou a maior quantidade de sanções durante uma presidência. Em apenas 2 anos, o Joe lançou mais de 6.000 sanções. Veja, os presidentes americanos adoram sancionar. Eles se sentem mesmo como verdadeiros imperadores. E é o que de fato representam, né? Consideram mesmo que presidir os Estados Unidos significa sancionar os outros países. Mas vamos pensar o que acontece quando as sanções não funcionam. Veja, nenhum exemplo é melhor aí do que o caso da Venezuela, né? Veja, o objetivo das sanções era simples: destruir a economia venezuelana, criar o caos social, derrubar o governo e instalar um fantoche na presidência para favorecer os negócios dos Estados Unidos. Só que as sanções falharam para derrotar o Maduro. Embora destruíssem a economia venezuelana, e trouxessem grave crise social, pobreza, êxodo, né, entre 2012 até 2020. Êxodo é quando todo mundo foge, né? Bom, antes da eleição na Venezuela, agora recentemente, que reinstalou, reelegeu o Maduro, o John Bolton,
conselheiro de segurança de Trump, ele disse ao The Washington Post que as sanções de Trump contra a Venezuela destruiriam a economia venezuelana e forçariam milhões de venezuelanos a imigrar ou fugir. Não há dúvida de que as sanções promoveram a deterioração econômica geral da Venezuela entre 2012 e 2020 e forçou mesmo muitas pessoas a deixarem o país, inclusive vieram para o Brasil, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos, foi um jeito de colocar pressão no país. Do ponto de vista da Venezuela, foi uma tremenda opressão por parte de um sistema abertamente imperialista e tirânico. Os eleitores aí de Donald Trump ou de Joe Biden, eles sabem que elegem pessoas aí que vão colocar no poder aí para destruírem países. Bom, na verdade são apenas representantes, né? São relações públicas, né? E o que acontece com o Trump quando ele pede o voto de milhões de imigrantes em 2024? Veja, como é que o Trump vai se eleger sem o voto do mexicano, por exemplo, da Califórnia, hein? Que tem a maior quantidade de eleitores lá, mexicanos, hein? Latinos, né? O ex-embaixador americano Michael McFaul disse que, se houver uma transição pacífica para a democracia na Venezuela, todas as sanções serão levantadas e o sofrimento das pessoas venezuelanas vai terminar. Veja só o grau de vigarice dessa gente. Esses tipos soberbos acham que destruir a economia de um país é uma forma de democracia. O embaixador diz claramente que são as sanções dos Estados Unidos e não o governo da Venezuela o responsável pelo empobrecimento do país hispânico. Veja, do ponto de vista da lei internacional, as práticas nocivas do governo dos Estados Unidos são completamente ilegais. Ele interfere nas leis e nos negócios internos de outros países. Aliás, foi como também enfiar aqui a Lava Jato na nossa cabeça, sendo que tem muita gente aqui que defende a Lava Jato como se fosse uma grande solução para nós, né? No entanto, vamos lá, se olharmos com cuidado, veremos que as sanções costumam falhar em seus objetivos, né? Em Cuba, as sanções imputadas pelos Estados Unidos há mais de 60 anos falharam miseravelmente para derrotar o governo socialista lá do Fidel Castro e os que vieram depois. Quem sofreu mais? Claro, os cidadãos de Cuba, hein, que lutaram muito para prover o que costumavam adquirir antes, né? Trazer de fora, já não podiam mais trazer nada, nem vender nada, né? Você sufoca, você isola aquele país, né? No Irã, as sanções estadunidenses começaram há mais de 50 anos, com o objetivo de, novamente, empurrar o governo para fora e forçar as mudanças que beneficiam a indústria petrolífera dos Estados Unidos. Geralmente, um dos principais motivos das sanções é o petróleo, né? O governo do Irã não só não mudou, como desejava o tubarão americano, como se aproximou rapidamente da Rússia e da China. Veja na Síria, o Assad, que ainda está no poder, apesar de 20 anos de sanções estadunidenses, mas também teve a ajuda da Rússia, né? O país luta bravamente para se manter, para se reconstruir. Muitos sírios precisam da ajuda aí do governo, da ajuda humanitária, inclusive de outros países, da ONU, né, para sobreviver. Mais de 60% de todos os países de baixa renda no mundo estão sob alguma forma de sanção, de pena, de penalidade financeira imposta pelo governo aí dos Estados Unidos. Isso demonstra por que nós estamos indo para um mundo aí rachado, dividido, né? Veja, se os países de baixa renda são sancionados e enfrentam aí uma guerra econômica imposta pelo governo dos Estados Unidos, os países naturalmente vão procurar outra opção na vida, né? Vamos já falar sobre isso, né? É por isso que vemos a China crescer muito, influenciar todo mundo. Ela faz o comércio aí pujante com mais de 150 países, levando-os para a sua iniciativa comercial, o cinturão e a nova rota da seda. Até mesmo países que são mais ricos já começam a se interessar pelos BRICS, por exemplo, a Itália. O primeiro-ministro italiano, Meloni, voou para Beijing recentemente para assinar e renovar por mais 3 anos os seus acordos. A maioria das sanções dos Estados Unidos são contra países de renda baixa ou países em desenvolvimento. Só que agora o governo dos Estados Unidos está agora começando a boicotar países de alta renda e até mesmo seus próprios aliados. No mês passado, a Bloomberg, essa mídia aí, reportou que a administração Biden
vai aplicar severas sanções a japoneses e alemães se eles fizerem negócios com a China, veja. Sobretudo negócios ligados aí a chips, a semicondutores, hein? Vamos abordar agora um pouco essa questão aí dos semicondutores. Então, segunda parte do vídeo aqui. O Eric Schmidt, o ex-CEO do Google, atualmente ele está no Conselho do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Veja, o Google é uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos, hein? Bom, ele disse que as sanções contra a Rússia fazem com que os russos prefiram celulares chineses em vez de iPhones, né? Bom, e os celulares chineses são bastante bons, né? Bom, no caso dos microchips, aí, os Estados Unidos têm um grande trunfo, graças à ASML, né? A ASML é um monopólio aí no mercado de chips. É a única empresa no mundo que fabrica as máquinas necessárias para produzir os mais avançados microchips do mundo, né? Como você pode imaginar, a China também quer muito ter essas máquinas, né? E está também movendo os pauzinhos ali para tê-las, né? O Eric Schmidt, ele diz que o governo dos Estados Unidos usa essa empresa, a ASML, contra a China. A estratégia da ASML é que, segundo o Eric, eles vão botar a China no seu devido lugar, né? Bom, então a ASML tem um monopólio no mercado de microchips e o governo dos Estados Unidos, com muito orgulho, controla isso daí. É por isso que o regime do Biden ameaçou tanto as sanções econômicas contra o Japão e a Holanda, que são aliados dos Estados Unidos, e, portanto, devem servir aos interesses dos americanos, devem engraxar os seus sapatos com a língua, não é assim? A Bloomberg reportou que os Estados Unidos preparam um projeto de investimento para o Brasil. Olha, nossa, não é possível. Vamos ver isso daí, hein? É o tipo de coisa que você só pode acreditar vendo, né? Parece mais fumaça para conter a aproximação do Brasil com a China. E depois não investe em nada, né? Só propaganda, fumaça. Parece mais uma propaganda para tentar colocar o Lula numa saia justa, como eles têm feito, hein? Daí veja como funciona esse negócio de sanção. Os governos japoneses e alemães e holandeses disseram a Gina Raimondo, secretária de Comércio dos Estados Unidos, para abrir o comércio de chips. Veja só, eles apenas disseram isso, hein? Os investidores gostaram muito da notícia e o estoque da ASML cresceu 8% em poucas horas aí na quarta-feira. Veja, isso mostra como as restrições dos Estados Unidos podem influenciar e as declarações de autoridades podem mudar a direção dos mercados, hein? Eles manipulam os mercados também graças às suas sanções, hein? Apenas cria aí a ideia de que vai tirar a sanção e move as bolsas, né? Em geral, as restrições dos Estados Unidos causam efeitos muito nocivos nos mercados. Por exemplo, a União Europeia está muito preocupada com o anúncio de Xi Jinping de que vai fomentar os investimentos privados na China. Veja, bastou ele fazer o anúncio e os Estados Unidos e a União Europeia já emitiram uma sanção, um plano para impedir o investimento privado na China. Bom, vamos ver como é que vai ficar também, né? Os Estados Unidos disseram à União Europeia que ela não pode investir lá na China. E assim os Estados Unidos forçam os seus aliados a fecharem os olhos para os negócios mais lucrativos do mundo, que são feitos na China. Os países da União Europeia reclamaram e disseram que eles precisam fortalecer sua própria economia, garantir seus empregos, promover a prosperidade, etc. Bom, pelo menos a União Europeia agora começou a admitir que ela gostaria de ter o seu próprio caminho, né, de andar com seus próprios sapatos, né, contornar aí as restrições, as sanções dos Estados Unidos. Quem sabe finalmente a Europa consiga se libertar do Plano Marshall? Será que é isso? Talvez seja só fumaça também, né? Bom, as restrições dos Estados Unidos alteraram o modo como os países do mundo funcionam. E influenciou fortemente aí as indústrias a se adaptarem ou mudarem. O real sentido das restrições, agora veja bem, pessoal, preste atenção, o real sentido das sanções é a desindustrialização, é impedir que as nações criem infraestrutura e desenvolvimento, sobretudo as nações em desenvolvimento. Essa que é a ideia. Vamos falar aqui sobre drones agora. Veja, uma fonte relatou que foi piloto de drones aí por muitos anos. Claro, ele pilota lá com seu console, né, com seu Xbox lá, né? E viveu na China. Essa pessoa conheceu a DJI. A DJI é a maior empresa de drones do mundo. As empresas chinesas controlam uns 70% do mercado de drones.
Veja, 85% dos componentes necessários para se fazer um drone são fabricados lá na China. Eles exportam para muitos países. Daí que os Estados Unidos resolveram entrar com os dois pés nesse cenário. Veja, querem diversificar seus fornecedores, sim, porque a China também está, por exemplo, na questão das terras raras, né? Bom, então os Estados Unidos querem fazer crescer o mercado de drones domésticos nos Estados Unidos. Bom, a Unusual Machines, FPV, fabrica os drones mais avançados lá de uso militar. Veja, quando um governo quer fomentar uma indústria, ele vai precisar mexer em impostos, em leis, né, para fazer avançar o negócio. Bom, isso é o que a China faz o tempo todo, não é? O governo chinês fomentou o mercado de drones e em 20 anos se tornou a maior produtora de drones do mundo. Daí, preocupado, o governo americano lançou o seu acordo de drones para a segurança nacional dos Estados Unidos. Uma sanção, né? Significa que nenhuma agência do governo dos Estados Unidos poderá comprar drones fabricados na China. Está aí mais uma sanção, mais uma restrição, mais um boicote econômico, mais uma ação protecionista, antiliberal, anti-mercado livre, e justamente pelo país que se vende como o arauto do neoliberalismo, do mercado livre, do livre mercado e tal, tal, tal. Bom, o tal acordo de drones quer especificamente atingir o DGI, lá de Guangdong, né? Uma finalidade dessa sanção é fomentar as empresas de drones dentro dos Estados Unidos. Vamos ver, o mercado de drones aí, FPV, tem gerado aí alguns milhões de dólares aí. Tem crescido a empresa também, né? Bom, a empresa quer fornecer os consumidores, os componentes aí para os consumidores montarem os seus próprios drones, né? Sem precisar comprar da China, né? E a empresa fabrica agora o primeiro controle de voo feito pelos Estados Unidos para os drones aí da FPV. O foco é que o consumidor compra e ele monta o seu aviãozinho, né? É como se fazia antigamente, lá, os aviãozinhos lá da Aerobras, né? O pessoal comprava uma caixa para fazer em casa. Bom, deve ser um pouquinho mais tecnológico do que esse daí, né? A fábrica aí fica em Orlando, na Flórida. E a empresa promete vender no mesmo preço que os fabricantes chineses na China. Bom, isso surpreendeu aí os analistas, os economistas, pois em geral a China mantém uma vantagem de preço muito grande para todos os produtos e indústrias. Tanto é assim que a maioria das empresas vão para a China para fabricar lá na China, né? Bom, mas agora estamos na época das máquinas, né? Dos robôs. O processo de fabricação já não precisa de mão de obra humana, né? Ela reduz os custos drasticamente. Claro, ele vai ter o custo de produzir as máquinas, né? A engenharia aí dos robôs, né? Uma boa planta industrial robótica pode fabricar muitos componentes básicos e fornece, inclusive, para outras empresas que vão fabricar drones para o governo ou vendem diretamente o próprio drone para outras empresas de drones, enfim, é um negócio com múltiplas funções, né? Bom, veja só, a guerra da Ucrânia, ela criou uma grande demanda por drones, é uma guerra que não para, né? E, portanto, nada poderá impedir o crescimento da indústria de drones. Bom, não sei se eu vou ter um drone, acho que eu não quero ter um drone, né? A Ucrânia recebe ou fabrica algo como 1 milhão de drones por ano. Bom, veja, a Rússia tem fabricado ou recebido algo como 300 mil drones por mês. Você calcula aí a quantidade de milhões e milhões, né, por ano, né? É uma indústria extremamente pujante. O mercado global de drones deve crescer aí por volta de 55 bilhões até 2030. Bom, vai chegar uma hora que vai vender no supermercado, né? Os Estados Unidos querem entrar com os dois pés nesse mercado. Veja, o ano fiscal do governo americano terminou em 30 de setembro e todos os preços aí dos equipamentos de defesa são submetidos antes do dia 30 de setembro. Bom, vamos ver aí o quanto as agências armamentistas aí ligadas ao Pentágono precisam obedecer o ano fiscal aí do governo norte-americano, né? Pessoal, agora indo para o terceiro tema do nosso vídeo aqui, terceira parte. Veja, Londres e Washington, veja, tema central do vídeo. Vão liberar Israel para bombardear o Irã? É a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Isso pode ser antes ou depois das eleições dos Estados Unidos, depende. O local visado seria a cúpula dos BRICS, entre 22 e 24 de outubro em Kazan, na Rússia. Veja, é o sonho de Zelensky, hein?
Jogaram uma arma nuclear em Kazan. Né? O Irã é um dos 4 novos membros do BRICS, lembrem-se. Tanto Zelensky como Netanyahu querem atingir o Irã. Bom, o Irã, um quer atingir a Rússia, o outro quer atingir o Irã. E o Irã é membro dos BRICS, desde 1º de janeiro de 2024, vocês estão entendendo? Veja, a cúpula dos BRICS vai deliberar sobre a questão de como substituir o atual sistema porqueira e falido baseado em imprimir montanhas de dólar, né, e como substituir aí as sanções perpetradas ao sul global. Né? Veja, o sistema do dólar é um sistema mastodôntico, né, inchado, além de toda a esperança de recuperação. Né? São mais de 2 quatrilhões aí em derivativos e ativos especulativos. Os BRICS pretendem criar uma nova arquitetura financeira e internacional centrada no desenvolvimento dos países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Bom, pelo menos é o que parecia ser no começo, hein? Que os BRICS ia fomentar o desenvolvimento do sul global. Bom, eu não cesso de falar isso, hein? Vamos lembrar, quando o governo Obama invadiu a Líbia e acabou com a vida do presidente Muammar Gaddafi a sangue frio em outubro de 2011, a secretária de Estado Hillary Clinton ria incontrolavelmente. Ela dizia: nós viemos, nós vimos e ele morreu. Para usar aí o Vini, Vidi, Vici, de Júlio César, eu vim, vi e venci, fazer uma paródia aí sinistra, né? Bom, o objetivo estratégico aí do crime de guerra contra o povo líbio era desencadear guerras contra a Síria e o Irã, depois da Líbia. E num futuro aí que eles acreditam, fomentar uma guerra contra a Rússia e contra a China. Bom, o objetivo estratégico real aí do hegemon, do Ocidente coletivo, aí, liderado pelos Estados Unidos, é destruir qualquer alternativa ao sistema que está em colapso lá da City of London, o sistema de Wall Street. Né? Ora, essa alternativa é precisamente o que está surgindo agora em torno dos BRICS. Pessoal, para terminar o nosso vídeo, veja, aeronaves e bombas convencionais de Israel podem destruir as instalações nucleares do Irã, que supostamente estão no subsolo, aí, além do alcance até mesmo de enormes bombas destruidoras de bunkers. Bom, isso vai impedir o ataque israelense? Israel, aí na pessoa do Zion Netanyahu, vai usar as armas nucleares de Israel contra as instalações nucleares do Irã? Bom, é a pergunta realmente que todo mundo está se fazendo, né? Ou poderiam lançar um ataque massivo convencional aí na expectativa de que isso provocaria uma resposta do Irã suficiente para arrastar os Estados Unidos no envolvimento direto contra o Irã. Vocês já estão tendo uma ideia do quão importante é essa reunião dos BRICS em Kazan, hein? Volto a esse assunto. O Irã e a Rússia parece que estão chegando a um acordo de segurança mútua e de cooperação, inclusive no negócio de drone, hein? E que vai ser assinado lá na cúpula dos BRICS, ou já assinaram, hein? O vice-ministro aí das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov, emitiu um aviso a Israel ontem. Ele disse: olha, nós alertamos, vamos alertar de novo, vamos advertir contra a mera hipótese de considerar a possibilidade de um ataque a instalações nucleares e infraestrutura nuclear iraniana. Deu um ultimato aí para Israel segurar a sua onda, hein? Ele considerou um ataque nuclear como um desenvolvimento catastrófico e uma negação completa dos princípios básicos em torno da questão da segurança nuclear. Enquanto isso, a CNN relata que o plano de Israel para responder aí ao ataque do Irã, o contra-ataque do Irã, hein, que foi em 1º de outubro, está pronto. A CNN disse que o plano de ataque de Israel está pronto e que autoridades americanas esperam que Israel retalie o ataque iraniano deste mês antes de 5 de novembro. Veja, parece que é tudo propaganda, né? Vamos ver. Ainda mais nunca se pode subestimar a capacidade de Israel cometer malefícios. Né? Ao mesmo tempo, o frenético Volodymyr Zelensky disse em uma reunião da OTAN em Bruxelas que ou a Ucrânia é imediatamente admitida na OTAN, ou então a Ucrânia precisa de ter suas próprias armas nucleares. Bom, eu já falei isso daí ontem, né?
Então, o perigo de uma guerra nuclear está à espreita em cada esquina e vai continuar até que o sistema satanista aí, que gerou esse perigo todo, seja substituído por uma nova arquitetura internacional de segurança e desenvolvimento, construída na ciência e em uma compreensão muito mais profunda da autêntica cultura tradicional dos povos e suas tradições. Quem sabe eles conseguem mesmo retomar a cultura clássica que criou as qualidades que a Europa já teve, hein, e está perdendo. Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Amanhã também vamos ter temas muito interessantes ligados aí aos BRICS. Temas, inclusive, polêmicos, né? Será que realmente o mundo está indo para a multipolaridade? Será que realmente é isso que está acontecendo? Bom, então, vamos ficar com a pulga atrás da orelha aí, pessoal. Vamos ficando aqui, canal de mídia alternativa, independente, livre expressão e livre comunicação. Muito obrigado pelos seus comentários. Continuem aí promovendo aí o nosso canal. Façam seus comentários. Pessoal, sininho aí, hein? Sininho de graça, pessoal, né? Aliás, depois eu quero agradecer aqui as pessoas que ajudaram com o Pix. E muito obrigado a todos. Vamos em frente. Vamos ficando aqui. Pessoal, verifique se você está seguindo o canal, hein? Essas coisas eu tenho que pedir no final do vídeo, hein? Porque nosso canal está crescendo devagar e sempre. O importante para nós é qualidade. É isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos. Também lá em Portugal, aí quero mandar um abraço para os nossos seguidores de Portugal, de Angola e até mesmo da Alemanha, pessoal. É isso aí, nós estamos aí nos expandindo aí para as pessoas que gostam da língua portuguesa aí. Muito obrigado aí a todo mundo, aquele abraço a todos, até a próxima e fiquem com Deus.